pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Sal da igreja com a graça e a paz do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vive e guarda-me do mal. Onde as bênçãos quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, disse de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá no céu nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. E a palavra de Deus nos quer nos dizer, irmão, que nós continuamos buscando o Senhor e Ele nos livrará de todos os maus. De tudo aquilo que nós não podemos ver, mas o Senhor pode e Ele nos livra de todos os maus. E Ele continua nos sustentando na sua presença e dando sabedoria. Com a minha voz clamarei ao Senhor, com a minha voz suplicarei ao Senhor. Derramarei a minha queixa perante a sua face. Expulsa-me a minha angústia. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, meu Deus, na tua presença, meu Pai, queremos, meu Deus, te agradecer, meu Deus, por mais esta noite, meu Pai, que o Senhor nos permite reunir na tua santa presença, meu Pai. Sabemos que desde a hora que chegamos, o Senhor já se fazia presente na casa, Senhor. Queremos nesta noite, meu Deus, te apresentar a vida de cada um de nós que estamos votando, meu Pai, que apresentamos algo ao Senhor, meu Deus, confiando, meu Pai, que tudo o Senhor fará de melhor sobre as nossas vidas, Senhor. Toma o voto, meu Deus, de cada um de meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. Vai realizando, meu Deus, conforme a tua vontade, Senhor. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. É o meu Deus, cantarei com grande, é o meu Deus, e todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Ele conhece cada um de nós. E o salmista aqui, ele já começa com a certeza no coração dele. Ele já começa com essa certeza que o Senhor é a luz do caminho dele e a salvação da sua alma. Então perceba que o salmista, ele já começa dizendo que o Senhor é a luz. O Senhor é a minha luz. Então que esse ano nós possamos aplicar a palavra do Senhor Jesus Cristo, os planos do Senhor Jesus Cristo, e começar com essa certeza, com essa convicção, que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, que nós tendo essa certeza que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, aí ele diz: de quem terei medo?
Muitas das vezes, irmãos, a luta vem, a dificuldade vem e a gente fica com medo. Na vida dos discípulos do Senhor Jesus, quando eles estavam em alto mar, que a tempestade veio, eles tiveram medo. Eles tinham visto as maravilhas, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, mas mesmo assim, quando a tempestade bateu naquele alto mar, eles ficaram com medo. Mas eles lembraram, nós temos um Deus que faz o milagre acontecer. Vamos clamar a Ele. E eles clamaram e o Senhor veio e acalmou o vento e a tempestade. Na minha vida e na sua vida, irmãos, isso vai acontecer, porque nós não estamos livres da tentação, nós não estamos livres das dificuldades. O Salmo 23, ele diz, de nada me faltará. Então, se o Salmo diz, e nada me faltará, é porque nada vai faltar nas nossas vidas, irmãos. Nem a bondade, nem a dificuldade, nem as lutas. Nada vai nos faltar. Mas nós temos que ter a certeza que o Senhor que faz nos deleitar em verdes pastos, Ele está aqui presente na sua vida e na minha vida. Agora nós só precisamos acreditar e não ter medo, porque o salmista aqui afirma: de quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele já diz tudo. Então que nós possamos aplicar essa palavra, irmãos, no nosso coração. Que o Senhor é a nossa fortaleza. Que esse ano de 2026 seja um ano abençoado, sem medo de nada, irmãos, e acreditar no Senhor Jesus Cristo e fazer o que Ele tem de melhor, porque Ele diz mais à frente: de quem temerei? Então que você não possa ter medo de nada e não temer de nada, irmãos. Medo e temer. Temer é você ter cautela. Medo é uma coisa, e temer é quando você para, recua, pensa. Mas o salmista aqui, ele está dizendo assim, que você tem que não ter medo, acreditar no processo, que você vai sair vencedor. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. O Senhor não nos chamou para ser perdedor. O Senhor não nos chamou para ficar com medo, temendo das coisas. O Senhor quer que nós acredite no alvo, confie no alvo, porque Ele diz em toda a palavra: confia em mim, acredita em mim. Mas muitas das vezes nós temos aquele coraçãozinho de Tomé, só acredita o seu ver. E a fé, irmãos, é você acreditar no impossível, é você colocar os seus pensamentos muito mais além. Eu estava conversando hoje à tarde com a nossa irmã Socorro, e ela dizendo que vai fazer o concurso. Ainda é mais na frente. Mas se ela não acreditar, não colocar no coração dela que ela vai passar, que ela vai sair dali vitoriosa, com a bênção do Senhor, será que ela vai conseguir fazer uma prova boa? Será que ela vai conseguir ter aquela confiança? O medo vai vir, a frustração também. Mas se ela colocar no coração dela que aquilo ali é um propósito do Senhor, e que é o que ela apresentou ao Senhor, e fizer sem medo, ela vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. E ela vai vir com tais bênçãos que o Senhor tem feito. 2025 passou, o Senhor fez muitas maravilhas na minha e na sua vida. Se nós pararmos
para dizer assim: Senhor, eu vou aqui dobrar o meu joelho e vou te agradecer por as bênçãos que o Senhor me fez. Eu acho que nós vamos ficar de joelhos inchados, irmãos. Ele vai se anestesiar, porque não vai faltar motivo para você agradecer. Eu assisti um filme, Porque Eu Me Casei, e tinha um dos casal que queria se separar, e uma mulher perguntou para eles, disse: coloque no papel as qualidades e o defeito que você vê nele. E do mesmo jeito fez com o esposo. E eles procuraram defeitos e não acharam. Eles só acharam qualidade. Então eles viram ali que o casamento deles não estava acabando. O que estava acabando era a falta de visão, que eles não tinham mais um com o outro. Eles não conseguiam mais enxergar. Mas ao momento que eles pararam, pensaram, a irmã Marcelene disse: faça uma oração escrita um dia aqui, não foi, irmã? Então, se você for fazer uma oração escrita também, você vai ver a grandeza do Senhor na minha e na sua vida. O salmista aqui, ele já estava vendo quando ele começou esse Salmo 127. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem temerei? De quem eu vou ter medo? Se o Senhor está comigo, de quem eu vou ter medo? E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Glória a Deus. E perceba que ele continua dizendo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meu coração, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Perceba que o salmista, ele já está dizendo aqui, porque ele está com o Senhor Jesus Cristo. Ele está confiando no Senhor Jesus Cristo. E ele está dizendo que as lutas que vão vir, as tempestades que vão vir, elas é quem vão cair perante você. E você vai continuar firme, de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de honra e de glória. E Ele ainda continua dizendo no verso 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim temerei, terei confiança. Confiança aqui que ele diz, é em quem? É nele? É no exército que ele tinha? Não, era no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então perceba que por mais que venham as dificuldades, por mais que seja difícil, o seu coração vai estar tranquilo. Tranquilo, porque você está na presença do Deus Altíssimo, o Deus que nunca perdeu uma guerra, o Deus que nunca deixou de socorrer um filho seu, um Deus que nunca envergonhou sequer nenhum que clamou a Ele e confiou nele, porque todos que confiaram no Senhor Jesus Cristo alcançaram a glória eterna. O Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para você, mas para isso nós precisamos estar firmes para alcançá-la. Todos aquele que se levantou para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles passaram por lutas, por dificuldade, por açoite, por calúnia,
por perseguição, e na minha e na sua vida não é diferente. Mas eles estavam firmados na promessa do Senhor Jesus Cristo. O salmista Davi, que escreveu os salmos, antes dele se tornar rei, ele passou por uma perseguição. Ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas antes ele passou por uma perseguição do rei Saul, que o queria matar. Mas mesmo assim ele continuou fiel e acreditando que ele um dia ia ser o rei de Israel. E perceba que a história da Bíblia todinha fala que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Ele teve seus erros, mas Davi ele tinha uma sensibilidade muito grande de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e se arrepender e voltar para o caminho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos errar, irmãos, porque nós não somos santos, nós somos pecadores, a palavra de Deus afirma isso. Mas nós temos um advogado ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas nós temos que ter a sensibilidade de reconhecer que nós não somos nada. Se nós somos alguma coisa, é porque o Espírito Santo do Senhor habita em mim e em você. E Ele só quer que nós confiamos nele. Mas para isso acontecer, nós devemos estar disposto a fazer o que diz o verso 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Perceba que não é só você pedir e se sentar. Perceba que não é só você levantar as suas mãozinhas para o céu e dizer: Senhor, este ano eu quero só vitória. Senhor, esse ano eu quero um melhor emprego. Senhor, esse ano eu quero a melhor casa. Senhor, esse ano eu quero ser uma pessoa bem melhor do que eu fui o ano passado. Porque se você não buscar, você não vai conseguir. Porque eu e você não temos força suficiente para conseguir. Mas o salmista diz aqui: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele está dizendo que é uma busca constante até conseguir. Aí ele ainda diz mais: na casa que eu possa morar, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Então perceba, irmãos, que não é só buscar, é você estar constante comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque só assim nós vamos estar firmados na rocha. Só assim nós vamos estar conseguindo aquilo, os projetos que nós depositamos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós temos que estar onde? Que o salmista diz aqui: na casa do Senhor. Então é uma busca constante por a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não estivermos com a presença do Senhor Jesus Cristo, nós não somos nada. Não somos nada. E ele ainda diz: todos os dias da minha vida, para contemplar as belezas do Senhor. As belezas do Senhor. Que belezas são essas, irmãos? É as bênçãos que você colocou nas mãos do Senhor. É o projeto que o Senhor tem
para mim e para você, porque quando os seus planos estão alinhados com os dele, você contempla as bênçãos. E eu só posso contemplar as bênçãos do Senhor quando eu estou fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem: ai, fulano é uma pessoa próspera, fulano é uma pessoa... Mas se você for buscar conhecer aquela pessoa e ver o seu trajetório todos os dias, você começa a pensar e dizer: por que, fulano, tu é assim? Aí ele vai dizer assim: porque eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. É o dono que, quando eu dobro o meu joelho, ele já sabe o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito, e ele já me dá antes de eu pedir. Quando a gente está assim, irmãos, alinhado na vontade de Deus, nós vemos o propósito de Deus, nós alcançamos as bênçãos que o Senhor tem para nós. E aí ele diz: e meditarei no seu templo. Meditar, irmão, no seu templo, o que quer dizer? Meditar, irmãos, é estar aqui, nesta palavra, porque aqui é o Senhor falando comigo e com você. Templo não é só aqui não, irmãos. Romanos diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É eu e você, somos um templo também. Nós somos casa. E se a minha casa não estiver arrumada, não estiver limpinha, o Espírito Santo de Deus, ele não habita. Ele não habita. Você já prestou atenção quando você chega numa casa bagunçada, numa casa fedorenta, numa casa desarrumada, que só há gritaria, xingaria? Eu nem entro, irmãos. Eu já fico logo na porta quando eu vejo. Aí você faz uma análise: o Espírito Santo de Deus, como é que ele vai habitar na minha casa? Como é que eu vou sentir a presença do Senhor Jesus Cristo se eu não abro mão daquele costumezinho que eu tenho, se eu não abro mão daquela sujeirinha que está ali debaixo do tapete? Porque aos nossos olhos, irmão, não é nada, mas aos olhos de Deus, uma pequena poeira já é motivo para ele começar a se distanciar de mim e de você. A palavra de Deus diz que não existe pecado e nem pecadão, nem pecadinho. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E Deus não habita onde há impureza. Deus só habita no templo limpo. E Ele nos chamou, irmãos. Nós era sujo. Nós tínhamos muitos costumes, desejos. E nas cartas de Paulo ele diz que nós devemos se sacrificar os desejos da carne e viver conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Ele nos chama, nós começamos a nos se sacrificar, a deixar de lado aquele desejo, aquelas vontadezinhas, aqueles costumes que muitas das vezes a gente tinha. E ainda hoje tem muitos da gente que ainda tem alguns costumes. E nós precisamos entrar este novo ano com esse propósito de templo limpo, com a certeza que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. É isso que o Senhor quer de mim
e de você, porque só assim o Senhor vai fazer essas coisas que está aqui. Pois no dia da adversidade, eles se ocultarão no seu pavilhão. Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Só assim, irmãos, o Senhor vai nos colocar debaixo da sua mão poderosa. Se eu e você estiver com a vida desejosa a estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Aqui o salmista ele diz, voltando atrás, no verso 4, na parte B, na casa do Senhor todos os dias, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Morar todos os dias da minha vida, contemplar as belezas do Senhor e meditar no seu templo. E hoje você possa estar meditando nas nossas vidas todos os dias, porque todos os dias nós estamos descendentes a pecar, mas que nós venhamos estar sempre meditando. Senhor, tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Salmo 119, verso 105. É isso que nós devemos estar, revestido com a armadura que Paulo fala em Efésios. Porque nós vamos estar, irmãos, neste mundo aí, guerreando contra o inimigo. E o inimigo ele não está de brincadeira, porque os dias estão próximos da vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu e você somos o exército de Cristo aqui na terra. Então, se nós não estivermos firmados, revestidos da palavra do Senhor Jesus Cristo, das armaduras, nós vamos cair. Mas se nós cairmos, irmãos, nós temos que estar com o coração aquebrantado, como o salmista fez. Não retire de mim o teu espírito. Cria em mim um coração reto, um espírito inabalável. É isso que nós temos que ter, irmãos. E na parte B, o verso 5 diz: elevar-me-á sobre uma rocha, e o Senhor vai nos pôr sobre essa rocha, que é Ele. Ele é a rocha que nós temos que estar firmados. Já a irmã Dora disse para mim que ela é crente raiz. E o pastor fez uma pregação que diz que a oliveira, ela desce com as suas raízes até ela procurar uma rocha e se entranhar nela. E ali ela se firma. E a palavra de Deus, ela fala que nós somos como a oliveira. Se nós somos como a oliveira, nós temos que estar firmados na rocha. E a rocha é Cristo. É o que nós possamos estar assim, irmãos. E no verso 6 ele diz: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor.
E aqui no verso 6 nós vamos estar sendo exaltado acima dos nossos inimigos, porque nós continuamos firmes, nós não temos medo, nós não se aterrorizamos com nada, nós continuamos firmes fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. As guerras virão, mas os nossos corações estamos tranquilos, porque nós sabemos a quem nós servimos. Nós pedimos, buscamos e o Senhor nos atendeu. Aí Ele começa a nos exaltarmos acima dos nossos inimigos. E aí você vai fazer o que? Você vai se sacrificar ao Senhor. Você vai render graças ao Senhor, júbilo. Você vai saltear, brincar e saltear na presença do Senhor Jesus Cristo. Você vai estar alegre. Você vai oferecer cultos de ações de graça ao Senhor. Você vai contar as bondades que o Senhor fez na sua vida. Eu quero fechar esse verso, no mesmo capítulo 27, mais o verso 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Fortifica o teu coração. Espera no Senhor. Eu não sei o que você pediu ao Senhor esse ano. Eu não sei o que você apresentou a Ele este ano. Mas Ele está aqui te dizendo: espera no Senhor. Fortifica o teu coração. E espera, pois, no Senhor Jesus. Porque só Ele tem vitória para mim e para você. Amém, igreja? Você esteja firmado, irmãos, e não desanime, porque o ano está apenas começando. A palavra de Deus diz que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Então você não tem motivo nenhum para ter medo. Você não tem motivo nenhum para desanimar. Por mais que seja duro as dificuldades, por mais difícil que sejam as lutas, mas você não tem motivo nenhum, porque você tem um Deus que está do seu lado para fazer grandes coisas, muito além daquilo que você pensa ou imagina. Você quer ou imagina. Espera no Senhor, tem de bom ânimo e confia nele, porque Ele vai fazer acontecer. A vitória vai chegar e você vai dizer: valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. E eu quero repetir esse verso: espera pelo Senhor, tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja firme, irmãos. Seja perseverante. Porque da mesma forma que o Senhor foi, os antes daqueles que vieram antes de nós, Ele é comigo e com você ainda. Nós só precisamos estar esperando nele. Amém? Que Deus possa iluminar o seu coração e abrir os seus olhos e os meus, para que nós possamos olhar para este mundo com o olho espiritual e com o coração firmado nele.
passa a oportunidade para o nosso diácono José, para ele estar fazendo a oração final. Eu convido os irmãos, nós está orando pela vida do diácono Naum, apresentando a vida dele ao Senhor, que amanhã tem cirurgia, que corra tudo bem, que o Senhor use as mãos desse médico para a honra e a glória do nosso Deus, que ele em nome de Jesus, soberano Deus, Pai amado, neste momento, Senhor, nós te apresentando a vida do teu servo, Senhor Naum, que o Senhor, meu Pai amado, vá usando esses médicos, Pai, usa as mãos dele, Senhor amado, para ele fazer essa cirurgia, conforme o teu querer e a tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, seja com ele, a cada dia, com a esposa, Senhor, Deus poderoso, o Senhor é o Criador do céu e da terra, todo o controle está em tuas mãos, Senhor, e eu creio em nome de Jesus, Pai, que tudo vai correr bem, para a honra e a tua glória, Pai, o Senhor, Pai, proteger cada um dos teus servos, nós colocamos a vida do teu servo em tuas mãos, Pai, que o Senhor proteja, dê saúde e sabedoria, sempre, Pai, proteja ele em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Poderoso Deus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por este culto, Senhor amado, que o Senhor, meu Pai, venha confortar o coração de cada um dos meus irmãos, dar uma boa noite de sono, sono reparador na tua santa presença, Pai. Dispensa teus servos, Senhor, por teus lares, meu Pai amado, protegendo, livrando do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor proteja, meu Pai amado, cada meus irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor vai dando saúde, meu Pai amado, esses vizinhos, Senhor, da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, Senhor. Deus maravilhoso, santo e fiel, coloco tudo em tuas mãos, meu Pai amado. Meus planos, projetos, minhas dificuldades, Senhor, cada um dos meus irmãos, que o Senhor vai realizando o sonho conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si.